estou aqui com vocês para falar hoje na jurisprudência comentada sobre o novo procedimento da uso capião extrajudicial no que toca às dúvidas. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o nosso reitor da Uniregistral, o Dr. José Renato Nalini, e que me fez o convite por intermédio do Dr. Alberto Gentil. Fiquei muito feliz em estar aqui novamente na Arisp, sob a direção do Dr. Francisco Raimundo, para trazer um pouquinho da jurisprudência da primeira vara de registros públicos. O novo procedimento de uso capião extrajudicial, ele é processual. Então, como nós já falamos várias vezes, vocês têm ouvido as palestras que estão sendo proferidas, a parte material não sofreu alteração. O que sofreu esta inovação foi o procedimento extrajudicial da uso capião. Portanto, os princípios de direito material da uso capião são mantidos. E foi previsto no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos um novo procedimento agora extrajudicial administrativo para o reconhecimento da propriedade. Cabe aos tribunais estaduais, por intermédio de suas corregedorias, e as corregedorias permanentes, fazer a uniformização e orientação para que esse procedimento consiga seguir de forma célere e consiga alcançar a sua finalidade, de transferir a propriedade de maneira menos onerosa para as partes, sempre quando não houver litígio. Havendo litígio, a via judicial ainda é imperativa. Bom, eu trouxe hoje para vocês uma sentença de dúvida, uma das primeiras sentenças que foram proferidas na primeira vara de registros públicos. E eu acho que está aqui, ó, a conclusão. Essa aqui é a ementa que eles colocaram. E houve, então, uma dúvida inversa, no caso, em razão da... Não, essa dúvida foi suscitada pelo oficial, que entendia que não era o caso da uso capião. Então, foram analisadas várias premissas que servem como uma primeira orientação para quem está tendo contato agora com a matéria, principalmente os oficiais de registros de imóveis. Como a minha corregedoria permanente é da capital, então eu só posso uniformizar, vamos dizer assim, o procedimento nos registros de imóveis da capital. Mas eu acredito que isso vai chegar à Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que vai adequar o provimento anterior ao provimento 65, de 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, para que todos tenham no Estado a mesma orientação. Então, nesse caso, o oficial entendeu que não era o caso de dar entrada perante a sua serventia no pedido de uso capião extrajudicial. Ele fez uma análise prévia e recusou o ingresso do título, que no caso seria a ata notarial prevista. Bom, a parte não se conformou e pediu que fosse suscitada a dúvida. Segundo o parágrafo 7º do artigo 216-A, sempre que houver um dissenso, é cabível o processo de dúvida. Então, em qualquer fase do processo extrajudicial, do procedimento extrajudicial, em que houver problemas que envolvam um dissenso entre o oficial e a parte, ou que haja alguma discrepância que o oficial não se sente seguro, ou que haja uma impugnação, a forma de chegar à corregedoria permanente é o procedimento de dúvida. Nesse caso, o registrador imobiliário entendeu que não era o caso de receber a ata notarial. Por quê? Porque ele fez um pré-julgamento e acreditou que, no mérito, não era cabível a uso capião. Ele diz que a uso capião administrativa seria uma forma derivada de aquisição de propriedade e, portanto, não estavam presentes as CNDs, e também que seria uma forma
transversa de se regularizar algo sem observar a lei de parcelamento do solo. Então, o que ele diz é que a usucapião administrativa, na hipótese, não era a forma adequada de aquisição, porque o imóvel estava contido em área maior e que seria uma forma de parcelamento por via oblíqua. Bom, o Conselho Nacional de Justiça, no provimento 65, tratou dessas questões. Primeiro, ele diz expressamente que é cabível a ação de usucapião extrajudicial envolvendo um terreno pertencente à área maior, e que neste caso nem seria necessário fazer a retificação no mesmo ato. Seria possível abrir a matrícula, fazer o desfalque e deixar a área remanescente para uma regularização a posteriori. Além disso, como eu falei logo na introdução, esse procedimento ele é só processual, portanto, não se modifica a natureza da usucapião, que continua a ser originária. Não se questiona que a usucapião administrativa seja a forma derivada de aquisição de propriedade. Mesmo que isso suscitasse algum problema, o Conselho Nacional de Justiça, no provimento 65, também foi categórico e expresso ao dizer que a forma de aquisição ela é originária. Portanto, não se deve pedir que sejam apresentadas as certidões negativas do recolhimento de tributos. Pior, acredito que não cabe ao oficial fazer uma análise prévia do mérito e obstar a entrada da usucapião administrativa. O que ele pode fazer é a análise formal. Todavia, se tiverem presentes todos os requisitos previstos na forma do artigo 3º do provimento 65 da Corregedoria Nacional de Justiça, deve o oficial autuar o pedido com a prorrogação da prenotação, não podendo, desde logo, negar o pedido com base em seu mérito, devendo analisar apenas o aspecto formal do requerimento neste momento. Então, não cabe ao oficial fazer uma prévia análise do que seria julgado na usucapião e negar o ingresso. Ele deve autuar, desde que presente todos os requisitos formais previstos na lei, e depois levar por dúvida ou pedindo diligências complementares à parte, o que também é possível, a observação da Corregedoria Permanente ou a sua complementação para que ele próprio possa fazer a qualificação. Quero ressaltar que a qualificação, nesse caso, feita pelo oficial, é bem ampla. Então, ele pode pedir diligências, ele pode tentar conciliação, ele pode complementar em audiência, talvez até ouvir testemunhas, se o caso, e ele precisa, para isso, que haja um procedimento aberto. Também, para que chegue à nossa Corregedoria Permanente, eu preciso que tenha um procedimento formalizado, o que prorroga também a prenotação. Bom, como forma de aquisição originária, então, não há que se falar em apresentação da CND. Aliás, continua a orientação da Corregedoria Geral, endossada pelos tribunais superiores, de que não cabe ao oficial obstar o registro pela falta da CND. Bom, a dúvida cabe em qualquer fase do processamento. Todavia, talvez seja interessante, eu tenho dito, deixar correr um pouquinho para suscitar uma dúvida só, se possível, se ela não for um óbice intransponível. Por quê? Porque cabe daí à Corregedoria analisar de uma forma mais ampla toda a questão, evitando que o processo vá e volte várias vezes. Bom, a necessidade da ata notarial, ela já foi revista em outras decisões, e eu acredito que
seja indispensável, salvo em hipóteses muito excepcionais. Então, estando a ata notarial em ordem, estando todos os requisitos da lei presentes, não teria como obstar o ingresso no registro imobiliário. Bom, o procedimento de dúvida previsto pela nova lei da usucapião extrajudicial, ele é um pouquinho diferente dos demais, porque o seu encerramento não culmina com a determinação de um registro, e sim com o retorno dos autos ao oficial. A dúvida, geralmente, ela termina com uma determinação da Corregedoria Permanente para que seja feito ou não um registro, e ela cabe apenas em caso de registro e não de averbação. Na lei da usucapião extrajudicial, ela é prevista para qualquer tipo de impugnação ou para qualquer tipo de contrariedade. Portanto, ela não está vinculada a ser ou não um registro e ela não vai determinar no seu final o registro de algo ou a aquisição da propriedade. Então, afastado o óbice ou esclarecido o impasse, o processo volta para o oficial para que ele continue o procedimento junto à sua serventia ou que ele o encerre por impossibilidade. É porque o óbice seja, por estar o óbice intransponível e tenha que se valer da via judicial. Houve o questionamento de que se deveria o oficial encaminhar diretamente para o juízo. Então, uma vez que ele entendesse que não era cabível o procedimento na via administrativa, ele deveria encaminhar diretamente ao juízo. Parece que com a nova regulamentação da Corregedoria Nacional de Justiça, isso não é possível. Ele entrega ao advogado e o advogado, se o caso, e se for de interesse da parte, propõe a ação em juízo. Isso não significa que todos os atos produzidos pelo oficial de registro sejam perdidos. Pelo contrário, a parte pode se valer de tudo isso e economizar um bom tempo de produção de prova na esfera judicial, que é um pouco mais demorada. Então, a parte usa tudo que foi feito perante o oficial, que vai ser bastante considerado pela justiça, vai ser idôneo, e ingressa já com o procedimento judicial numa fase mais adiantada. O contrário também é possível. A parte pode já ter proposto ação judicial e resolver tentar na esfera administrativa. Então, ela poderia pedir a suspensão do processo e utilizar o que foi feito em juízo para que adiante o procedimento extrajudicial. A primeira vara e a segunda de registros públicos, que concentram todas as ações judiciais de uso capião da capital de São Paulo, têm feito grupos de estudo para tentar acertar esse procedimento e pensa em dar o acesso aos oficiais por meio de uma senha aos autos digitais, para que não seja necessário que se tire cópias e se encaminhe tudo para serventia. Se for possível a uso capião se desenvolver na esfera administrativa, o processo judicial depois vai ser julgado extinto por perda de objeto. Caso não seja possível, a parte pode retomar o procedimento em juízo. Então, nada será perdido. A parte não precisa temer tentar a esfera extrajudicial, porque todos os atos lá produzidos fora do juízo ou os que já foram produzidos em juízo podem ser aproveitados. Bom, os oficiais têm me perguntado como fazer para conseguir encontrar as partes e não ter que suscitar dúvida por falta de elementos para as notificações ou cientificações. Também é caso de ser estudado, isso talvez a gente possa levar à nossa Corregedoria Geral, que está cuidando de um novo procedimento, adequando aos grupos de estudo e ao provimento do CNJ, o que foi alterado no capítulo 20, para que eles tenham acesso a alguma base de dados qualificada
como o Tribunal Eleitoral ou a base da Receita Federal, para que eles possam fazer eles mesmos a pesquisa sobre as partes a serem cientificadas. A impugnação, hoje, ela levaria ao fim do procedimento extrajudicial, porque só cabe na esfera administrativa o que não tiver litígio. Havendo lide, ela deveria necessariamente ser encaminhada a juízo. Todavia, eu já decidi anteriormente que esta impugnação, ela tem que ser fundamentada. Não basta ser uma impugnação genérica, ela precisa vir com algum tipo de qualificação, algum fundamento para que afaste a via administrativa. Eu já julguei um processo de dúvida em que houve a impugnação da União Federal, em razão de aldeamento indígena. Só que em juízo nós já temos afastado essa impugnação, em relação às súmulas administrativas referentes à área de São Miguel Paulista e de Parelheiros. Então eu entendi que extrajudicialmente também eles não deveriam ser considerados. Não houve recurso e eu ainda não sei como vai ficar regulamentado. Mas, de qualquer forma, eu entendo que a simples impugnação não basta para obstar o procedimento. Bom, a necessidade da ata notarial. Outra decisão que nós já temos da primeira vara é sobre a ata notarial. A ata notarial, ela vem prevista como uma forma de dar início ao procedimento, além do requerimento assinado por advogado. Se essa ata notarial foi feita como previsto em lei e estiver regular, ela não pode ser afastada de plano, como eu já havia dito em razão da minha outra decisão da dúvida. Essa ata notarial, ela traz vários elementos que foram colhidos pela percepção do tabelião. Pode o oficial registrador entender de forma diversa do que ali está constando? Eu acredito que pode. Portanto, se o tabelião fez a ata notarial se referindo a uma modalidade de uso capião e o registrador entender que não cabe aquela modalidade, mas sim outra e que estão presentes os requisitos, ele poderia receber por uma outra modalidade, ele poderia deferir o pedido com base em outra modalidade da uso capião. Se o registrador entender que os elementos da ata não estão de acordo com o que ele está verificando como necessário para fundamentar o pedido da uso capião, ele pode fazer uma nova dilação probatória, pode ouvir testemunhas, pode fazer inclusive um procedimento de justificação extrajudicial previsto no provimento e na lei. Então ele poderia abrir para novos elementos, se afastando um tanto da ata notarial. Isso não significa que ela seja prescindível, significa que ela pode ser complementada e que a qualificação do registrador não está atrelada ao entendimento do tabelião. Bom, muitas questões vão surgir ainda. Eu acredito que nós vamos pouco a pouco enfrentando todas as dificuldades e a uso capião veio para ficar, espero. Tenho muita esperança de que essa vai resolver o problema de regularização fundiária nosso, que a uso capião hoje na capital é quase que só usada como forma de regularização de moradia. E agradeço muito essa oportunidade da Uniregistral de falar um pouco para vocês e quem sabe então possibilitar que as pessoas cada vez mais conheçam o procedimento e não tenham temor em procurar essa via para aquisição de propriedade. Muito obrigada e até um próximo encontro.